Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço de comunicação da União Planetária, que é a TV Supre, esse programa que costuma trazer entrevistados, convidados para compartilharem suas experiências, suas atividades em prol da natureza, da Mãe Terra, do meio ambiente, sempre com esse propósito de trazer para você que está com a gente acompanhando nossa programação, informações importantes diante dos desafios contemporâneos para que a gente esteja cada vez mais de acordo com a necessidade do momento para servirmos a nossa Mãe Terra. Eu trouxe hoje para estar com a gente uma grande amiga, uma mulher maravilhosa, uma guerreira linda, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E, como sempre, eu inicio o nosso encontro trazendo uma poesia, e hoje eu escolhi um poema especial, vindo lá do Nordeste brasileiro, da nossa literatura de cordel. E eu trago uma poesia do sonhador Nildo Cordel. E ele se intitula Um Sonhador, e esse poema ele fala de uma realidade que é a própria vida. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu achei lindo esse poema de cordel. E diz assim: viver é um desafio, desafiar é viver. Por isso eu vou vivendo, sempre buscando aprender, para não ser devorado pela falta de saber. Se eu posso, dou um sorriso. Se não posso, um lamento. Mas eu não fico esperando, sonhando, sou avarento e busco sonhar os meus sonhos até no sopro do vento, nas gotas fracas da chuva que a terra vai borrifando e faz levantar o cheiro que eu vou cheirando. E eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. Então, esse poema, que é uma profissão de fé à vida, né? E que nos conecta com diferentes realidades da terra, da chuva, dessa conexão, é que eu convido nossa querida Alba Ramos para estar conosco no programa. Alba, seja muito bem-vinda ao Terra, Meu Amor, querida. Obrigada, Regina. Muito bom estar aqui nesse programa que eu só assistia de longe, vendo você fazendo e trazendo muita informação boa, muita informação de qualidade. E eu espero estar à altura do seu programa, né? Eu tenho certeza absoluta. Minha querida, eu vou apresentar um pouquinho de você para os nossos telespectadores. Então, a Alba Evangelista Ramos, ela é bióloga, ela é servidora, ela é doutora em ecologia e ela é servidora aposentada da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Ela implantou o jardim, foi da equipe que implantou o Jardim Botânico de Brasília, esse espaço maravilhoso que é o nosso Jardim Botânico. Toda semana eu estou lá. Na Secretaria de Agricultura, ela criou um programa importantíssimo, que é o programa Reflorestar, para adequação ambiental das propriedades rurais do Distrito Federal. Ela também lecionou para cursos de ciências biológicas, engenharia ambiental na Universidade Católica, e atualmente ela é pesquisadora associada da Aliança Tropical de Pesquisa da Água. E ela ocupa um cargo importantíssimo no Comitê de Bacia Hidrográfica dos afluentes do Rio Paranaíba, como presidente. Ela é a nossa presidente do CBH Paranaíba DF. Então, Alba, querida, alegria, eu vou começar te fazendo uma pergunta pessoal, porque eu sei que você nasceu na Bahia, nasceu em Barreiras, né? E que você tem 3 filhos, dos quais 2 são gêmeos, e você mora em Brasília há 56 anos, e um passarinho me contou que você se aposentou em 2014. No entanto, você continua atuando, desenvolvendo, compartilhando os seus saberes. Qual é a energia que move você para estar sempre nesse movimento importante? Regina, eu sou uma pessoa assim, muito ativa. Para começar, eu sou aquariana. E
eu me aposentei em 2014, mas eu nunca me vi naquela fotografia clássica do aposentado, né, de pijama sentado na frente de uma televisão. Eu sempre sou muito dinâmica, então eu procurei trabalhar mais, né? Quando eu me associei à Aliança Tropical de Pesquisa da Água, que é uma organização social, meu trabalho é completamente voluntário. E através dessa associação, eu cheguei ao Comitê de Bacia. E eu me sinto assim, muito gratificada, porque eu sou oriunda do sistema público de educação. Eu nunca estudei numa escola particular na minha formação profissional, nem desde lá do ensino fundamental, que a gente chamava de primário, né, até o doutorado, eu sempre estudei em escola pública. O trabalho voluntário, para mim, eu entendo que é uma forma de eu devolver para a sociedade todo esse investimento que o país fez para a minha formação. Então, eu me sinto assim, muito confortável e tranquila em dizer que eu estou à disposição para as tarefas que surgem. Essa do Comitê de Bacia é uma, mas eu também faço outros trabalhos voluntários, né, por aí, do tipo visitar e conseguir recursos para abrigos de crianças. Tem esse lado social também que eu atuo bastante também. Mas, de É, qualquer maneira, a minha bandeira principal é atuar no meio ambiente e, hoje, a questão das águas, né? Porque eu me tornei, por eleição, presidente do Comitê de Bacia dos Afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal. sim, querida, parabéns por esse espírito, né, de serviço, é um espírito do serviço, né? E o serviço é o vício do ser, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho observado também, né? As pessoas que se aposentam e, no entanto, continuam com esse espírito de se perguntar como que eu posso contribuir com a sociedade, como que eu posso pegar esse arcabouço de experiências que eu tenho e me doar para a sociedade. E a gente sabe que existem muitos desafios contemporâneos demandando esses saberes de experiência. E eu gostaria de começar o nosso encontro te perguntando pontualmente em relação ao Comitê de Bacia Hidrográfica, porque nesse momento em que a gente está vivendo a emergência climática, a gente está trazendo questões que estão preocupando as pessoas, né, sobre essa questão da segurança hídrica, enfim. E a gente sabe, eu também sou membro do Comitê de Bacia Hidrográfica, a gente sabe a importância do Parlamento das Águas, que é um comitê de bacia hidrográfica. Mas nem todo mundo conhece o que é esse comitê. Então, eu gostaria que você transparecesse aqui para os nossos telespectadores quem é essa figura do Comitê de Bacia Hidrográfica, qual é o seu propósito essencial e como que as pessoas podem estar juntos nesse Parlamento das Águas. Então, a água, todos sabemos que ela é fundamental para os seres vivos, né? E essa água, ela pode ter diversos tipos de usos. Você pensa geração de energia, navegação, irrigação, para a nossa dessedentação, né? E não só nossa, mas também dos animais, e outros usos. Isso vamos dizer assim, é um aspecto em que tem vários atores circulando ali, atuando na questão da água, e havia necessidade de você disciplinar isso, né? Por causa disso é que foi, então, criada, né, e promulgada uma lei, que é a lei da 9433/97, que é a lei das águas, traz a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa lei, ela é muito bacana porque ela é descentralizada. A gente não tem só um ator atuando na gestão das águas, a gente tem governo, tem os órgãos estaduais, como no caso de bacias que pegam mais de um estado, né? E a gente tem o Comitê de Bacia, como você falou, o Parlamento das Águas, que é um organismo onde estão representados ali o poder público, os usuários de água e a sociedade civil. Então, no Comitê de Bacia, você tem todos os usos da água numa determinada bacia sendo acompanhado e discutido e consensuado no comitê de bacia. A gente sempre fala assim, quando você tem um conflito pelo uso da água, é no comitê de bacia que esse conflito tem que ser tratado.
E lá a gente faz todas as análises possíveis até encontrar uma solução. Nem sempre essa solução vai agradar todo mundo, porque a gente tem que exercer o consenso. Então, eu vou ceder um pouquinho para outro usuário ganhar um pouquinho, e assim a gente vai fazendo essa mediação com relação aos conflitos dos usos das águas, né? Alba, me diz uma coisa, aqui no Distrito Federal nós temos várias microbacias, não é? Você poderia falar sobre as bacias do Distrito Federal? Claro, o Distrito Federal a gente sabe que é um território pequeno, né? Mas mesmo assim, aqui a gente tem córregos que vertem, que nascem e vertem para as 3 regiões hidrográficas importantes do Brasil, né? Então a gente tem no leste o Rio Preto, que é um afluente que verte suas águas para afluente do São Francisco. Então o Preto é o representante do São Francisco aqui no DF. Aí a gente tem, na região de Águas Emendadas, onde tem a Estação Ecológica de Águas Emendadas, uma vereda, que é uma formação vegetal de um campo úmido com buritis, e ali naquele campo úmido tem um divisor de águas, porque tem um córrego que corre para o norte, que vai contribuir para a Bacia do Maranhão, depois junta com o Paraná, vamos para o Tocantinzinho, e, portanto, Bacia Tocantins-Araguaia, já mais perto lá da região norte, né? E para o sul, saindo de Águas Emendadas, também tem um córrego que vai contribuir depois para o São Bartolomeu, que é o afluente do Rio Paranaíba, vai correr para a Bacia do Paraná. Então, a gente tem esses fenômenos acontecendo aqui e várias bacias, ou subbacias, ou microbacias, como você falou, contribuindo para esses córregos principais, né? Por exemplo, no caso do nosso aqui do Paranaíba, a gente tem 5 subbacias importantes, né? Tem a do São Marcos, que é uma bacia agrícola, que está lá perto da Bacia do Preto, tem irrigação pesada lá com pivôs, é a área de produção de grãos, né? A gente tem a bacia do São Bartolomeu, onde essa bacia ela pega desde lá de Águas Emendadas, Pipiripau, né? Uma parte de Águas Emendadas, Pipiripau, e desce ali correndo para o sul. Essa bacia é uma bacia que também tem agricultura. Aliás, a bacia do Paranaíba no DF ela é caracterizada por uma grande ocupação urbana. A Sim. gente tem 34 das 35 regiões administrativas do DF totalmente ou parcialmente dentro da bacia do Paranaíba. Então, a gente tem essa característica. Então, além da São Bartolomeu, a gente tem a do Rio Paranoá, o plano piloto, né? E tem Lago Norte, Lago Sul, a gente tem o Lago Paranoá, a gente tem o Lago Santa Maria, que todos os lagos de abastecimento de água, sendo que o Lago Paranoá, além de abastecimento, ele também tem múltiplos usos, né? Navegação, recreação, diluição de efluentes, né? E também captação de água para beber. E a última bacia, que é a do Descoberto, aliás, a Corumbá, lá no sul, ali a região do Gama, e o Descoberto, que é onde a gente tem também a agricultura e o principal lago que abastece a população de Brasília, que é o Lago do Descoberto, que fornece água para aproximadamente 64% da cidade, das cidades aqui, né? Então, você vê que são bacias pequenas, como se fossem microbacias, quando a gente pensa, por exemplo, num rio maior, tipo Tocantins, o Araguaia, o Amazonas, mas são bacias que estão aqui e não importa o tamanho dela, o que importa é que a gente tem que cuidar, a gente precisa preservar, a gente precisa trabalhar para a gente ter água de qualidade sempre, né? E esse é o problema das cidades, que a gente, nos rios urbanos, sofre muito com os impactos da cidade, mas o trabalho tem que ser constante de você ter sempre rio com água com qualidade para o maior número de usos possíveis. A União Planetária é uma ONG fundada em 1997 que tem como objetivo a construção de um mundo melhor, tendo como pilares virtudes como o amor, a igualdade e a solidariedade. Com o passar do tempo, a UP percebeu que os meios de comunicação desempenham um papel importante na construção da visão de mundo das pessoas. O problema é que, infelizmente, a nossa grande mídia está repleta de conteúdo negativo, violento e desesperançoso. Assim, nasce em 2007 a TV Suprem, um canal pioneiro em comunicação positiva, 100% voltado para notícias boas.
Nossos programas abordam temas como sustentabilidade, autoconhecimento e espiritualidade, educação e as boas ações, sempre buscando metas para a transformação da sociedade e do mundo. Se interessou? Nos acompanhe pelas nossas redes sociais e nossos meios de comunicação. Estamos no canal 2 da NET e no nosso canal do YouTube. Alba, você trouxe uma questão super importante, porque nós aqui, justamente como somos cabeceira das águas, né, tem miríades de nascentes, então as pessoas não têm essa referência, a não ser a do Lago Paranoá, que é um volume expressivo de água, né? Mas a gente não tem a presença de um rio que caracterize, assim, vamos dizer assim, como Recife tem o Beberibe e o Capibaribe, né? Nós temos os córregos, né? Então, mas isso também expressa uma realidade que demanda da gestão do território do Distrito Federal e da sua população um compromisso de cuidado muito grande, não é? Então, eu queria saber como é que você, como presidente de um comitê de bacia hidrográfica, como que você está percebendo, vamos dizer assim, essa realidade nossa diante da emergência climática, onde a gente está vendo cada vez mais áreas do DF sendo ocupadas com condomínios, com ocupações, às vezes, até irregulares, e a importância das áreas de proteção ambiental, das unidades de proteção ambiental. Como é que você está vendo esse cenário no âmbito do Distrito Federal? Então, deixa eu começar falando um pouquinho dessa característica da malha hidrográfica, da rede de rios e córregos do Distrito Federal. Você bem falou, aqui a gente está na região de Planalto, né? E aqui na região de Planalto estão nascendo esses rios. E o Distrito Federal foi colocado numa região onde esses rios têm baixas vazões, são rios pequenos, são córregos. E isso significa que não tem muita água para todos os usos que se pretende ter. E o principal fator que tem afetado bastante é a questão da urbanização, porque a urbanização, ela traz, por exemplo, se não for um projeto muito bem pensado, buscando soluções baseadas na natureza, poderiam ajudar, por exemplo, a questão de infiltração, ajudar, por exemplo, na questão de reter a água para forçar uma infiltração e não favorecer um escoamento muito rápido, né, para sedimentar o lago. Então, a gente tem essas questões aqui. No Distrito Federal, a gente tem a urbanização como um dos principais fatores que afeta os recursos hídricos, não só para beber, como também a questão de drenagem, que eu já mencionei, que é a questão do escoamento superficial da água, mas tem um principal também, que é a questão de diluição de efluentes. Os rios de baixa vazão, eles muitas vezes não conseguem ter um processo de autodepuração dessa carga de matéria orgânica que é despejada nos efluentes, e aí o que acontece é que ele perde a qualidade. A gente tem um rio aqui, o rio Melchior, e o Ribeirão Sobradinho, e o Córrego Alagado, são os três principais corpos d'água que têm diluição de efluentes. O Melchior, por exemplo, ele é praticamente um rio morto, porque a vazão de efluente que é lançado pela ET é esgoto tratado. Ainda tem isso, esgoto tratado que é lançado, só que o esgoto tratado não retira, não remove todas as cargas orgânicas que vai prejudicar a qualidade da água. Então, muitas vezes, essa carga é lançada, que é 2 vezes a vazão do rio. Então, ou seja, o rio praticamente vira um rio de efluente. Ele perde muita qualidade. Então, no meu ponto de vista, pensando já como você falou, em mudanças climáticas, a gente precisa ter essa consciência de trabalhar para que as cidades sejam mais sustentáveis em todos os aspectos. Por exemplo, para melhorar a qualidade do esgoto, do efluente lançado no rio, né, é preciso melhorar bastante a qualidade do tratamento, talvez passar até para um tratamento por membrana, né, como existe no Lago Paranoá, a água lá é tratada por membrana. Por quê? Porque ali também recebe lançamento de efluente da ET Norte e da ET Sul, né? Então, a gente precisa avançar no investimento com tecnologias
mais apropriadas para remover mais a carga de poluição que é lançada nos corpos d'água, né? E isso, eu acho assim que, como o DF tem um território limitado, a gente aqui está sujeito a muito problema de falta d'água, por conta Sim, do excesso de urbanização. Lembrando que a água que abastece a vazão superficial, ou seja, a água que escorre na superfície da terra, os rios, os córregos, essa água, vem com a chuva, ela precisa infiltrar no solo, abastecer o lençol freático, e a partir daí essa água vai alimentar essa vazão superficial. Então, se eu impermeabilizo, eu estou impedindo, dificultando essa infiltração. Então, isso deixa o DF muito mais ainda vulnerável às mudanças climáticas, né? você está trazendo uma questão relevante que dialoga com iniciativas que a gente está vendo no mundo inteiro. A gente tem vários países, por exemplo, que estão transformando áreas pavimentadas de praças em áreas permeáveis. E existem projetos das cidades esponja, inclusive Sim, como forma de você mitigar alagamentos, isso. porque também quando você impermeabiliza, você acaba tendo que canalizar aquele volume grande numa direção só, e aí você acaba gerando outro tipo de impactos. E essa água que vem carreada vem cheia de poluição, né? Poluição das pistas. Então, isso realmente é um problema. E, Alba, eu fico refletindo aqui sobre a importância da educação ambiental, né, Alba? Como que o Comitê de Bacia Hidrográfica está encaminhando essa questão? Qual é o papel da educação ambiental dentro de um comitê de bacia hidrográfica? Regina, a educação é fundamental em todos os níveis, né? Não tem nem que discutir isso, né? Quanto mais você consegue ter uma população informada, com informações de qualidade, mais esclarecida ela fica para exercer a sua cidadania. E a educação ambiental nos comitês de bacia, ela tem que trabalhar nesse sentido, né? Buscar, primeiro, a capacitação, né? E também a questão de programas que dialoguem com a sociedade. Nós agora vamos, por exemplo, apresentar para o comitê de bacia do Paranaíba, para fins de captar recurso para investimento aqui no DF, porque o Paranaíba Federal eles, só explicando um pouquinho para os nossos telespectadores, né? A gente tem o comitê aqui local, que é dos afluentes do Rio Paranaíba, mas tem o comitê federal. Esse comitê federal, aqui no Distrito Federal, ele é representado pelas calhas desses rios federais, tipo Piripau, São Bartolomeu, Descoberto, o Santa Maria, o Paranoá. Então, a gente tem um instrumento na política de recursos hídricos chamado cobrança, que a água tem um valor econômico, né? Então, a lei já prevê que os usuários, dependendo do tipo de uso, ele vai pagar um valor, um preço público unitário, dependendo do uso, para o comitê de bacia, para que esse recurso possa ser investido nas bacias que deram origem àquele recurso, entendeu? Então, nós estamos preparando um projeto para apresentar para o Comitê Federal, porque aqui no DF a gente não tem cobrança, mas para o federal tem. E o principal pagador é a nossa companhia de saneamento, a CAESB, né? Então, a CAESB paga e paga muito, porque ela capta, né, bastante, né, todos os reservatórios aqui estão em calha federal. Então, ela paga para o Comitê Federal e 60% desse valor retorna para o DF. Então, a gente teve já aplicação, por exemplo, para tubular canais de irrigação, no Pipiripau, lá no Santos Dumont, agora está fazendo lá no Descoberto, mas a gente quer apresentar um projeto de educação ambiental. E nesse projeto, a gente está querendo trabalhar a questão de mobilizar a sociedade para cuidar das águas através do mapeamento de nascentes, né? E através de programa de revitalização das bacias, né? Então, a gente está elaborando um projeto para isso, porque eu acho que com mais informação que você faz chegar e envolver a sociedade, as escolas, né? Escola é uma bênção, né? Essa escola é uma bênção, é um material Comunidade excelente. escolar, né? A Não, comunidade escolar envolve famílias. envolve família. Então, se a gente quer chegar aí, fazer capacitação, usar a metodologia de mapeamento de nascente, usando o celular, e aí, a partir disso, a gente
começar, por exemplo, no caso do Paranaíba, fazer expedições de mapeamento das nascentes do Rio Paranaíba no DF, né? Então, a gente está desenvolvendo esse projeto e eu espero que o comitê possa executar, e com recursos lá do Paranaíba Federal. Super importante. Tá bem? Eu fiz parte de um mapeamento de nascentes, teve um projeto chamado Arco das Nascentes, e nós fizemos parte desse projeto, e foi muito importante porque inúmeras nascentes que eram absolutamente desconhecidas, até do próprio Estado, passaram a figurar a partir justamente dessa parceria da cidadania com, com o governo. Inclusive, na Serrinha, a própria Serrinha do É, Paranoá é um exemplo disso, né? exata. A A gente área já... e Granja do Ipê também. Existem várias áreas aqui mesmo, em outras regiões, como no Lago Sul, o Córrego Canjerana, miríades nascentes foram onde antes Mapeada. seria, foram mapeadas, onde antes seria, imagine, comércio local e centro clínico, foi criado o Parque Canjerana, a Uhum. partir de uma mobilização da sociedade civil. Então, você veja bem, Alba, é isso que eu acho importante, que o Terra Meu Amor traz para as pessoas, né? Que cada um de nós pode ser um agente de transformação. Cada um de nós, a partir do momento em que você se apropria de informações, você pode colaborar, construir um mundo melhor. Alba, nosso tempo está terminando, a gente podia ficar horas falando. Bora. Gostaria que você trouxesse uma palavra para os nossos telespectadores antes da gente fechar. Rapidamente, só para dizer que a metodologia que a gente pretende usar é a metodologia desenvolvida lá pela Oca do Sol da Serrinha, que também é membro do Comitê de Bacia, né? Então, finalizando, eu gostaria de agradecer a Regina, a TV Supreme, pela oportunidade de receber esse convite para falar do Comitê de Bacia, falar das águas, falar de natureza, falar de educação, e dizer que nós estamos à disposição para parcerias, para o que você achar que a gente tem vocação. Regina, você me conhece há muito tempo, assim como eu te conheço, a gente Sim, sabe aonde que a gente pode atuar. Eu agradeço muito, de coração. eu que agradeço em nome de toda a nossa equipe, e eu gostaria de dizer a você, telespectador, que realmente, nesse momento, nós estamos com Alba na presidência do CBH, e fique atento aos movimentos do CBH Paranaíba DF, né? Fique atento aos córregos que você tem perto da sua casa, às nascentes que você tem perto da sua casa. Cada um de nós, nesse momento, é um guardião, é alguém que vai estar cuidando para esse momento e para as gerações futuras. Como a Alma muito bem disse, a gente vive um cenário no DF de uma delicadeza muito grande em relação aos nossos pequenos córregos, às nossas miríades de nascentes. Então, se nós todos nos dermos as mãos nesse movimento de cuidado, com certeza nosso DF, esse momento de emergência climática de uma maneira mais preparada, vamos dizer Com assim, certeza, é né? o que a gente espera. É o que a gente espera. Querida, muito obrigada, gratidão, e a você que estava com a gente até agora. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Beijo, Alba. Beijo. Gratidão.